Podcast Seja Fora do Normal, mais um episódio. Hoje, um episódio com alguém que eu conversei há poucos dias, tive o prazer de ser convidado para participar do podcast dele. E é um grande amigo, conhecido já há muitos anos. E, acima de tudo, uma pessoa útil para todos aqueles que são criadores, que são inventores, pessoas que têm ideias, porque é o meu amigo Max, eu chamo ele de Max, vou deixar ele se apresentar, ele vai se apresentar do jeito que ele quiser, mas para mim vai ser Max para o resto da vida. O Max, né, é claro, ele vai contar, mas ele ajudou e eu preciso contar isso antes da gente começar, porque graças ao Max, hoje eu tenho um registro da marca da nossa empresa, que é a EMECF, Educação Empreendedora, inclusive com o nome Educação Empreendedora pretendido por Sebrae e várias outras instituições, e ele conseguiu garantir a minha logomarca, a minha marca, né? E depois ele explica que essa parte eu não entendo, mas enfim, e EMECF, Educação Empreendedora, com seu símbolo, com tudo que tem direito. E eu sou imensamente grato, né? Já foi meu coach também, a gente troca serviços, né? Troca trabalhos. E é isso, é o Max, e eu acho que esse episódio é imperdível, principalmente para você que está com o teu negócio, que tem alguma ideia, que tem alguma coisa acontecendo e quer ser de verdade dono dessa ideia, dono dessa marca. Escuta esse episódio, esteja aqui comigo. Max, é contigo, meu irmão. Obrigado. Se apresente, se possível, de maneira fora do normal. Okay? De maneira fora do normal? Cara, eu sei que você consegue, sei que você consegue. Cara, como é que eu vou dizer assim? Bom, eu sou um advogado. Em princípio, seria um advogado tradicional, né? Que cuida só de registros, de marcas e tudo mais. Só que hoje em dia eu já não me considero tão fora do normal assim. Tão normal assim. Porque eu já estou me aventurando em outros caminhos, em outras empreitadas, inclusive porque a gente bateu um papo sobre criações, né, livros, tudo mais. Rapaz... Em breve será um colega, um autor, escritor, com né? toda certeza. Esse negócio é viciante. Hein? É muito, cara. É viciante, porque eu vou te dizer que eu estou gastando boa parte do meu tempo livre, que eu gostava só de ler, agora não só para ler, mas para escrever. E que coisa maravilhosa que está sendo, porque literalmente você dá asas à imaginação. Eu já tô assim, Você se permite, né? Exato. Algumas coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente escreve, não gosta, Sim. Aí corrige, aí viaja naquele pensamento, vem uma outra ideia. Quando você vê, você está caminhando, você começou pensando uma coisa, você tem outra. Pois é, cara. Então é isso. É bem por aí mesmo. Eu tô nessa fase de me permitir escrever. E como eu estava falando, como eu não sou tão normal assim, eu também gosto de fazer coisas diferentes da maioria dos meus colegas. Por exemplo, eu participo de programas de rádio, entendeu? Que eu acho que também foi uma experiência incrível para mim, porque o programa é ao vivo, né? Então você nunca sabe o que vem, então é uma coisa maravilhosa, porque é sempre um desafio, nunca tem repetição. E participar de podcast também, porque é muito legal, cara. E você criou o seu podcast, né? Conta pra gente aí, seu canal, vai. É o Maximize Ideias. É um podcast que, na realidade, é voltado para a área de propriedade intelectual, mas que, na verdade, quem contam as histórias são os criadores, são os empreendedores. Eles vão lá e dizem para as pessoas como é que tudo aconteceu, como ele chegou naquele resultado, como é que foi. O Márcio eu já tive o prazer de receber o Márcio lá, e ele falando do Seja Fora do Normal, né, Márcio? Foi muito legal esse bate-papo. Levei sambistas lá já também para contarem sobre as criações deles, as músicas que eles fazem, né? as dificuldades isso que eles têm. Isso também é propriedade intelectual, né? Necessariamente. Livro é propriedade intelectual, Sim. Marca, patente nas mais diversas ideias. Exatamente. Né? Saiu da cabeça, veio para o mundo exterior, isso é propriedade intelectual. Livros, músicas, marcas, patentes, tudo isso, softwares, tudo isso tem a ver com propriedade intelectual. E você só vai ser dono daquilo se você registrar.
se você se proteger de alguma forma. Porque se você não fizer nada, esperar que a coisa simplesmente aconteça, não, eu fiz, estou aqui usando e ninguém vai fazer. Não, tenha certeza, se o negócio for bom, alguém vai querer pegar a sua ideia. Não tenha dúvida disso. Vou explicar para vocês que o Max, eu interrompendo ele um pouquinho, que ele apontou para mim, quando ele falou softwares, ele apontou para mim assim, vocês podem achar que não tem, mas eu sou, né, desenvolvedor de software também. O Max me conheceu nesse mundo, né? Estivemos por aí, e é claro, algumas coisas foram mudando, mas eu ainda uso algumas ideias, tem uns aplicativos que a gente faz e tal, e o que ele falou é muito importante. Mas voltando ainda, Max, também um pouquinho que você falou de participar de programa de rádio. Uhum. Eu participei do meu primeiro programa de rádio, eu devia ter uns 19 a 20 anos, mais ou menos. Eu estava na faculdade, no Cefet, e eu era líder estudantil. Né? E eu falava em público, púlpito, não sei o quê, mas aí no programa de rádio eu levei várias broncas. É mesmo? Dos apresentadores. Eu fui na Globo, na Rádio Nacional e tal, falar de semana de engenharia, de coisas que estavam acontecendo, e os caras falavam assim, cara, você não pode pausar, isso aqui não é vídeo, você tem que emendar a fala rapidamente. Teve um cara que me chamou no canto, porque a minha escola é mais assim de pensar, de falar com calma. E ali eu aprendi. Aprendi que na rádio a gente não bobeia. No podcast também acontece dessa forma, mas existe hoje o recurso, né, do corte. Exatamente. Então, se a gente dá uma falhada ou se faz uma pausa muito grave, ajusta-se isso. Mas na rádio não, é ao vivo, né? Cara, é ao vivo. A brincadeira. E lá eu acho muito legal. Foi isso que me deu, despertou muito interesse, né? E participar daquele programa, e eu agora direto tô lá, sempre que posso tô lá, entendeu? Porque você nunca sabe o que vem. O programa é um programa jurídico, então eu já comentei sobre tudo lá. Pô, a gente às vezes tem partes que são... O pessoal quer saber sobre coisas de crimes que estão acontecendo, sobre coisas... E apesar de não ser exatamente a sua praia, você tem que se posicionar. Tem. E não tem jeito, porque o cara te pergunta como se você fosse o dono dali daquela informação. Né? Exatamente. Você tem que aprender. Por exemplo, eu já opinei até sobre direito ambiental para falar sobre um caso de uma capivara, cara. Rapaz! Que foi adotada por um cara lá. Pô, e eu não manjo nada de direito ambiental. Mas aí você usa a lógica jurídica e você consegue chegar num denominador comum e você vê que você não está tão equivocado assim nos seus entendimentos, né? Eu participei uma vez do programa do Canásio, e aí o Canásio estava falando alguma coisa lá, falou de política, e tudo ele me chamava para falar. E a gente tem que se posicionar, não tem jeito. Aí começou a falar sobre violência contra a mulher. Eu falei, meu Deus, eu vim aqui falar de empreendedorismo, inovação. Mas eu lido com isso, né? Então soube responder. Mas é bacana, a gente se sente realmente desafiado. Quando são programas de variedades ou sem um tema que você saiba previamente ali e tem chamada do ouvinte, aí o ouvinte pergunta uma outra coisa que não tem nada a ver. Isso é que é legal, cara. Isso é que é legal. Às vezes o pessoal entra mesmo com o WhatsApp, né? O pessoal entra e faz pergunta mesmo, não quer nem saber. E isso aí é desafiador e você vai aguçando o seu pensamento, vai aprendendo como é que você tem que se postar. Até se você não souber corretamente tudo, você vai dar uma posição, mas vai explicar, olha, o ideal é que você... Busque tal informação. E isso é muito legal, né? Exatamente. Muito legal da gente fazer. Você também não pode ser um irresponsável. Até porque você não pode afirmar uma coisa que você não sabe. Exatamente. Né? Como que ela vai impactar o ouvinte, a audiência. Exatamente. A responsabilidade da gente que está aqui, né? Vocês estão aqui nos ouvindo, tudo que a gente falar de alguma maneira você pode usar, você vai pensar, vai raciocinar, e eu não posso ser leviano com a minha fala. Exatamente. Inclusive quando eu tiver um posicionamento, eu vou colocar, esse é o meu posicionamento, porém existem vários outros e você está livre para ter o seu posicionamento. Né? Ninguém é dono da verdade, né, Márcio? Ninguém é dono da verdade, principalmente no direito. No direito, então, tem sempre uma corrente majoritária e uma corrente minoritária. E não significa que as duas estejam certas. Pode ainda surgir uma terceira via. Eu já estou acostumado com isso. Então, necessariamente, quando a gente está falando, quando a gente está emitindo opinião em alguma coisa, claro, tem que analisar o caso concreto, não existe verdade absoluta. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está falando e deixar isso bem claro sempre para o ouvinte,
que é a sua opinião sobre aquele fato, mas que não é uma opinião definitiva. É uma coisa que pode ter alterações dependendo da circunstância e dependendo do caso mesmo. Max, então, só para a gente caminhar mais um pouquinho, conta para mim como que você... o que te despertou, o que te fez caminhar para essa, como advogado, mas caminhar para essa área da propriedade intelectual? Rapaz. Qual foi me conta essa paixão, o que rolou, se teve paixão, se não teve, se foi só uma escolha financeira, me conta aí, conta pra gente. Não, cara, você tocou num ponto que é muito interessante. Para mim foi uma coisa que eu, na época, eu estava mais ou menos no 3º ano da faculdade, e é o momento que você já começa a definir os caminhos que você quer seguir, né? E eu tinha uma vocação, na época, para direito comercial, era chamado direito comercial ainda, né? Não era direito empresarial, que hoje em dia é o termo mais adotado. E eu, tinha essa predileção por essa área, mas nunca tinha visto nada de propriedade intelectual. Até que um tio meu, que é da área, só que ele é engenheiro, ele cuida da parte de patente, falou, tá no 3º ano, tá fazendo o quê aí? Vai fazer o quê? Eu falei, eu tenho predileção comercial. Aí ele falou, olha, cara, você já viu propriedade intelectual? Eu falei, não. Vai ter um curso da ABAP e tal. Vai lá que eu vou pagar esse curso para você. Tava de bobeira, estudante, falei, vou aprender mais um negócio? Vambora. Fui lá, fiz o curso. Márcio, foi paixão à primeira vista. Porque, de fato, eu me encantei pela matéria e daí eu não quis sair nunca mais. E, de fato, não saí. Lá se vão 28 anos. O tempo passa, né, irmão? Exatamente. Que eu tô na área, saí desse curso, já fazia estágio em outro escritório e fui procurar um estágio na área de propriedade intelectual, trabalhar no escritório pequenininho, que chamava Luiz Almeida e Associados, lá na Rua do Acre, no centro do Rio, e foi muito bom isso para mim, porque como é um escritório pequeno, você vê de tudo, entendeu? Você literalmente bate o corner e corre para cabecear, porque ali não tinha as divisões de tarefas que nos escritórios grandes tem. Então, assim, aprendi muito ali e por conta de eu ter aprendido muita coisa, fiquei lá mais ou menos 1 ano e meio, assim que eu me formei, eu consegui uma oportunidade lá em São Paulo, no escritório maior, chama Guzmão e Labuninho, um escritório muito conceituado. E lá eu fui para começar a minha carreira definitivamente, entendeu? Então eu já fui para lá como advogado, na época trainee, consegui mostrar o meu trabalho e depois adquiri minha carteira de clientes e fiquei lá por 3 anos, entendeu? Lá em São Paulo. Depois que eu saí de São Paulo, os escritórios de São Paulo quase se fundiu com o escritório que eu vim trabalhar no Rio. Meu principal cliente na época era a TV Globo, lá em São Paulo. E o... Cliente pequenininho, pequenininho, né? Cara. Uma coisa... Aliás, você teve vários clientes pequenos, né? Não, muita coisa. Teve um tal de Flamengo aí. E esse era Nanico. Nanico. Que era pequenininho mesmo. Que você é uma das pessoas que foi responsável por ele se tornar grande. Depois, se você quiser, você pode contar sobre isso. Isso aí é uma parte interessante, uma parte curiosa da minha carreira e até uma conquista pessoal, tá? Essa aí... Mas só para eu fechar o tema anterior, tá, para não ficar perdido. Aqui é tudo meio esquisito mesmo, é fora do normal, então não tem problema, vai do seu jeito. Mas aí é só para... Porque se eu entrar nesse outro lado, da outra paixão... Aí a gente não continua. Aí complica. Mas aí só finalizando, aí os escritórios estavam para se fundir, o de São Paulo com o do Rio, e meu principal cliente era a TV Globo, e me perguntaram se eu queria vir para o Rio, porque uma advogada ia ter licença maternidade. Eu falei, bom, vou mandar um e-mail de lá para vocês, né? Eu, como bom carioca, vou mandar um e-mail de lá para vocês dizendo se eu quero, porque já tô indo. Já peguei minhas coisas e parti para o Rio e fiquei 16 anos nesse escritório aqui no Rio de Janeiro e foi uma experiência muito boa. Aprendi muita coisa. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ver muita coisa trabalhando para bons clientes. Como você falou, trabalhei para a TV Globo, trabalhei para construtoras, trabalhei para a Heineken, trabalhei para o Flamengo, enfim. Flamengo, como eu estava dizendo,
É uma paixão futebolística e uma paixão profissional, entendeu? Porque, de fato, um dos casos de maior relevância que eu trabalhei foi o alto renome da marca do Flamengo. Você conta pra gente o que é alto renome, Márcio? Vamos lá. Vamos lá. É só pra gente entender, para o público entender também. Exato. E para entender, assim, o tamanho desse profissional que a gente está aqui, eu vou trazer para que ele fale um pouco mais de como ele pode ajudar você, ouvinte, nas suas diversas áreas. Mas a gente passear por essas conquistas, acho que elas são importantes. E o mais legal, depois o Max vai falar também, é que apesar desse poder e desse tamanho, que eu não acho que ele não pode nem ter pudor de falar sobre isso, porque realmente são conquistas importantes. Ele é um cara, e a empresa dele, e o escritório dele, no caso não é empresa, é escritório, né? Uhum. E o escritório dele é absolutamente acessível para você que é pequenininho, para você que não tem acha, poxa, eu não vou conseguir. Não, consegue sim. Então, mas conta lá sobre o Flamengo, alto renome. Eu estava te perguntando o que é esse tal de alto renome. Bom, vamos lá. Toda vez que a gente está falando de marca, a gente está falando de ramo específico de mercado. Por exemplo, a sua empresa está na parte de educação e tudo mais, porque ela é voltada para essa área aí. Uma empresa que vende produtos, ela vai entrar na classe de produtos. E você vai ter, às vezes, até marcas idênticas coexistindo em ramos distintos. Por exemplo, produto de limpeza Veja, que não tem nada a ver com a revista Veja, mas as marcas são idênticas. Ok. Perfeito? Então, como não tem possibilidade de confusão, essas marcas coexistem. Agora, no caso do Flamengo, ele é uma marca de alto renome porque ele tem proteção especial em todos os ramos de atividade. Ou seja, ninguém pode utilizar a marca Flamengo para qualquer coisa que seja sem autorização do Flamengo. Isso foi um diferencial competitivo que ele conseguiu, claro que comprovando isso por meio de pesquisa, você tem que juntar outros documentos que comprovem a notoriedade, o reconhecimento que isso representa para a população, para que você possa conseguir essa questão de marca de esse diferencial de marca de alto renome. E o Flamengo é o único clube do Brasil até hoje, desde 2019, que foi quando saiu a decisão que decretou que o Flamengo era uma marca de alto renome, até hoje o Flamengo é o único clube que conseguiu isso e eu tenho muita honra em falar sobre isso, porque de fato é uma conquista profissional. Entendeu? Eu já consegui outros alto renome, mas o do Flamengo em especial mexe comigo porque é minha paixão. É uma paixão nossa, né? Exatamente. Nós já estivemos várias vezes juntos no Maracanã. No Maracanã, fazendo coisas fora do normal. Não vamos contar. Essa aí não pode, não. Depois qualquer coisa você pergunta, talvez em privativo lá a gente responda, mas não. Talvez não. Isso aí tá proibido, tá vetado. A gente foi criança, né? Vamos dizer jovens. Criança, né? Vivemos uma juventude muito animada. Eu já não era tão jovem, eu era meio tiozão já, mas mesmo assim me permiti fazer as coisas. O espírito é jovem, o espírito sempre foi jovem. A gente sempre teve essa simbiose por causa disso. Você era mais velho do que eu, sempre foi, mas a gente sempre foi muito próximo, né? A gente sempre conversou sobre várias coisas. Os jantares, né? As comemorações. Exatamente, sempre foi uma coisa muito agradável. Tá perto de você é sempre agradável, porque sempre sai coisa boa, Márcio. É isso aí, meu irmão. Então, essa história do alto renome, ele realmente me impactou quando eu escutei falar sobre isso. E a gente precisa conectar isso. Você acha que essa história do alto renome, que você explicou tão bem explicado para nós aqui, que ela tem a ver com o momento atual do Flamengo, com esse poder que o Flamengo tem, né? Traz Saúl, traz Samuel Lino, traz Royal, traz a fé, traz todo tipo de coisa que você imaginar. O que o Flamengo quer, ele hoje pode, né? Exatamente. É incrível isso. Tem a ver com essa conquista? Tem, claro que tem a ver. Márcio, toda vez que a gente está falando de marca, a gente está falando de dinheiro, tá? A gente está falando de recurso financeiro. Por quê? Porque marca é a forma que você atrai as pessoas para você. Tá? Como as pessoas vão chegar no seu produto ou no seu serviço.
O Flamengo, por ter esse diferencial competitivo em relação a todos os outros, ele pode oferecer garantias maiores a todo mundo que quer comercializar com ele. Por exemplo, o Flamengo não faz bola de futebol, mas o cara que fabrica a bola de futebol e vai pagar para o Flamengo para ter esse direito de fabricar com a marca Flamengo, ele quer que o investimento dele fique garantido. E como é que o Flamengo faz isso? Fala assim, ó, eu tenho aqui o alto renome. Se algum concorrente aí estiver fabricando bola de futebol sem eu saber, sem me pagar ou violando aí os direitos que eu estou concedendo... O contrato que nós fizemos. Eu tenho como impedir. Vai no judiciário, bate no judiciário, consegue uma liminar logo de cara e acabou. Então, com certeza, quando o Flamengo... Isso é dinheiro, né? Isso é poder, né? É poder. Aí você o Flamengo senta numa mesa de negociação para celebrar os contratos de licenciamento, as parcerias e tudo mais, com um título de propriedade que garante exclusividade realmente para o que ele quiser. Eu brinco que o alto renome protege de formiga a bomba atômica. Tudo que você quiser está protegido pelo alto renome e o Flamengo é o único que tem esse diferencial competitivo. Consequentemente, isso se transformou em melhores contratos para o Flamengo, inclusive de patrocínios, licenciamentos. A gente tem visto aí o quanto o Flamengo fatura com esse tipo de coisa. Então, realmente é uma coisa que... Tem briga, né? Os patrocinadores querem o Flamengo e disputam o Flamengo e o Flamengo diz, custa tanto. Custa tanto. Você senta na mesa com outro tamanho, Márcio. Entendeu? É gigante isso aí. Então, assim, mas é uma visão que foi uma visão empreendedora do Flamengo lá atrás, tá? A gente tá falando, esse processo não começou em 2019, até a gente chegar nesse meio... Anterior ao Landim. Foi anterior, foi na gestão do Bandeira de Melo. Ah, legal. Começou na gestão do Bandeira de Melo, que eles compraram a ideia, primeiro eles se reestruturaram, depois compraram, porque a gente está falando de investimentos significativos. Não é uma coisa que qualquer um faça. Não é para qualquer um, não. Entendeu? Pô, estamos falando aí de um investimento hoje, na casa aí de quase uns 100 mil, um pouquinho mais, dependendo dos honorários, tal, um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque tem pesquisa de opinião. Hoje o Flamengo isso é lixo, né? Hoje é besteira. Mas naquela época não era, não era não. Pô, hoje em dia, mas é dinheiro pra caramba pra muita gente, tá? Inclusive para muitas empresas também, tá? Porque você fala, e aí não é uma certeza. A empresa tem que ser poderosa. E não é uma certeza. Não é uma certeza. Porque você está falando de comprovação, de avaliação, e vai passar pelo crivo de um órgão federal, que é o INPI, que vai dar a opinião dele. Olha, porque alto renome é o que eu falo, não é para quem quer, não, é para quem pode, porque tem que comprovar. Não é conversa. Você tem que fazer pesquisa de opinião, você tem que demonstrar uma série de requisitos lá que o INPI exige, e de fato, mesmo, nem todo mundo tem esses requisitos. Eu já vi várias empresas que a gente considera que é uma grande empresa, e o INPI não deu o alto renome, entendeu? Mas, no caso do Flamengo, isso ficou comprovado. Eu também consegui o alto renome da Kaiser, cerveja Kaiser. E eu, na época, fiquei... Tem um amigo que se chama Kaiser, será que ele tem que pagar? Bom, se ele quiser começar a usar o nome dele comercialmente ele vai se enrolar, vai ser proibido, entendeu? Mas se ele estiver só usando como pessoa física, tá tudo certo, não tem que pagar nada pra ninguém. Então, mas ia morrendo um dinheirinho pra Heineken. Olha só. Então, amigo, com relação... isso que você contou é super importante a gente entender, saber. E você falou para quem pode. Mas aí queria conectar logo com um pequeno empresário. Aham. Esse meu amigo, essa minha amiga, as minhas clientes, né, o pessoal do programa delas, dos programas que eu participo, que são minhas clientes no programa de consultoria, de coaching, que estão ali ainda, às vezes, até na condição de microempreendedor individual, às vezes ainda nem chegaram aí, e algumas estão passando para ser optante do Simples Nacional.
E ali no MEI, né, eu acho que é legal a gente comentar sobre isso, o MEI ele confunde a pessoa física com a pessoa jurídica. Tanto que a razão social é o próprio nome da pessoa. Com os números. Né? Isso você sabe muito melhor do que eu. E lá a pessoa acha que ela tem a opção de informar um nome fantasia que quase não tem valor jurídico nenhum. Então, assim, nem o nome fantasia numa empresa optante do Simples tem esse poder. E aí eu queria que você conectasse o que essa pessoa precisa fazer para ela ser dona de verdade do nome dela, da marca que ela deseja, para que ela... Né, e aí eu quero que você conecte também, que você falou do... Não é para quem quer, é para quem pode, e eu quero que você traga para essa realidade. É possível para todo mundo que de verdade é empreendedor. Cara, você foi muito perfeito nessa pergunta, porque a gente está aqui falando de grandes marcas, grandes casos, porque são casos que despertam realmente interesse. Mas eu vou dizer para vocês que 80% da minha clientela é de microempreendedores, entendeu? Às vezes até pessoa física, porque está justamente se organizando, porque está entrando nesse mundo empresarial e já começa a ter alguns probleminhas, ou já para tentar evitar o problema, ele já começa a ter novas experiências, conhecer, conversar com pessoas como você, aprender sobre o que ele tem que fazer para crescer corretamente. Por quê? O que acontece é quando a pessoa está começando a empreender, às vezes ela começa meio de forma assodada, né? Vai para o mercado para ver se vai dar certo e não toma alguns cuidados. Ele tem sim que fazer o registro da marca dele. Por quê? Se o negócio está dando certo, ele está vendo que a coisa tem um potencial, tenha certeza de que ele vai ter problema quando ele tiver um pouquinho maior. Só um pouquinho. Márcio, eu falo de Instagram. Você começou a ter um Instagram com 2.000 seguidores, 3.000 seguidores. As pessoas começam a copiar, né? As pessoas já começam a te E não é modelar, é copiar. Exatamente. Modelar é uma coisa, copiar é outra coisa. Exatamente, não tem jeito. E a cópia é desleal mesmo. Pega a sua marca e vai embora. E utiliza. Por quê? Ué, não tem jeito, cara. Teve caso de estúdio de fisioterapia da pessoa pegar, de clientes meus, que a pessoa pegou, inclusive a cor, tudo igualzinho, cara, e passou a usar num estúdio a 2 quadras da dela. Tá vendo? E é exatamente isso. E se você não registrar a sua marca, você vai passar por esse problema justamente no momento que você estiver fazendo maior sucesso. E aí, aquilo que era um investimento baixo, tá? Um investimento baixo, porque eu falo porque é pequeno realmente, não estamos falando de grandes somas, estamos falando de valores na casa de R$2.500 parcelado, isso de acordo com Você tá contando isso para as pessoas, cara, você é corajoso mesmo. Ué, mas cara. Vai vir a turma aí em cima de você. Eu tô falando sério. Mas o Max realmente é super acessível, né? Gente, eu indico direto, ele sabe disso. Eu tô falando com o cliente, eu às vezes até me arrisco, porque em alguns ambientes que eu sou contratado por uma instituição com uma marca, eu vou lá e indico meu amigo Max. Tem outras pessoas também que a gente fala sobre dentro da mesma área, mas que tem especialidades um pouquinho diferentes. Mas, enfim, é porque eu sei que ele vai dar um jeito de atender, né? Cara, mais quando eu faço um pedidinho assim, Max, poxa, minha cliente, cara. Não, cara, mas isso é o normal. Eu tô acostumado a lidar com esse público. Volto a dizer, são 80% das pessoas que eu atendo são públicos que estão começando. Então, o cara, necessariamente, ele não está com muitos recursos para investir. E você tem que atender aquela pessoa justamente para ele se tornar grande. Porque o que acontece? Quando você pega o cara lá atrás, quando ele é pequenininho, e você faz um bom trabalho para ele, um trabalho sério, voltar com atenção realmente, eu cuido muito dos meus clientes, eu gosto de dar muita atenção aos meus clientes, esclarecer tudo. Qualquer dúvida que tiver, eu sou muito acessível. Entendeu? O pessoal me manda uma mensagem, doutor, e aí, como é que tá? Pô, não, vamos lá, vou te explicar como é que funciona. Não é só acessível não, Max, me permite, você ajuda a pessoa. Você já me ajudou muitas vezes e nunca me pediu nada em troca.
A gente tem relação comercial, sim, mas a gente... Não, eu acho que também a via aqui, ela não é unilateral. Exatamente, isso que eu ia falar. De mão de volta. Mão dupla assim, aqui. Eu só tenho a te agradecer toda vez que eu precisei. Você sempre disposto a ajudar. E continuo sempre à disposição, meu amigo. Você é uma pessoa que mora aqui no meu coração, me inspira, já me ajudou também, e eu só posso retribuir. Isso aí. Vamos lá, continua que eu te atrapalhei agora um pouquinho. Toquei na emoção. Faz parte. Bom, eu estou acostumado a dar muita atenção para esse pessoal, porque eu sei que as pessoas têm dúvida, têm receio. Falar de marca para eles é uma coisa, meu Deus, é uma coisa intangível, eu não vou chegar lá. Não, todo mundo chega lá. Tá? Ou você acha que todas as empresas que estão aí começaram com gigantes? Só nesses casos de fusões aí, de grandes corporações. Mas todas foram pequenininhas. Até a Google começou no fundo de garagem, né? A Microsoft, todas essas aí começaram pequenininhas, entendeu? E se transformaram em potência. Você tem toda condição de fazer o seu negócio acontecer se você tomar os cuidados devidos. Um dos cuidados primeiros que você tem que ter é ser dono da sua marca. Garantir o seu investimento. Porque você vai fazer propaganda, você vai investir em embalagem, você vai criar site, você vai criar um monte de coisa para botar isso no mercado. Imagina se alguém vem, pega a sua marca e você perde todos os investimentos que você fez nisso tudo. Do nada. E a clientela que você criou vai para o seu concorrente. Olha que vacilo empresarial que você está dando. Logo de cara. Não pode acontecer isso. Então, se você se programar, a gente consegue sim fazer o registro, consegue sim te dar uma condição especial para resolver a sua necessidade, e a gente sempre está disposto a conversar. Mais uma coisinha, eu acho que é um serviço público que eu vou fazer aqui agora. Eu até já cometi esse engano no passado, mas é um engano absolutamente comum. E até pessoas que orientam acabam, vai lá no INPI, faz o depósito e vai embora. Você não precisa de uma empresa para fazer isso para você. Isso não é verdade, já conto logo de cara, mas quero que o Max fale sobre isso. Olha só, tem pessoas que conseguem efetivamente fazer o registro sozinha. O INPI, ele vai até te dar a orientação inicial. O problema é que foge do seu escopo de atuação e você está ligado com 500 mil atividades que não são um registro de marca. E tem tubarão nessa história? Tem tubarão ligado? Se ele está fazendo sozinho ou não? Conta pra mim. Tem muito golpista no mercado. Tá? Tubarão do bem e tubarão do mal, Exatamente. O que acontece é o seguinte, como o processo é um processo um tanto quanto longo, a pessoa, às vezes, por não saber dos meandros, como a coisa acontece, alguém pega aquilo ali, aquele processo que está lá, que é público, tá? E começa a mandar informações. E daqui a pouco você está pagando coisa que não é para pagar, você eventualmente está fazendo oposições que não é para fazer, enfim... Está gastando dinheiro de maneira indevida em tudo na vida. Onde tem dinheiro, tem sempre um oportunista querendo se aproveitar. Então, eu sou suspeito, mas eu falo de cadeira... Não é suspeito. Não é, você não. Não, o que eu falo é o seguinte, eu sempre aconselho aos meus clientes, mesmo que não façam comigo às vezes, olha, procura um profissional. Faz o registro da sua marca com um profissional, porque vai ser uma tranquilidade maior para você. Você não vai ter tantos problemas na hora de entrar no INPI, porque se você entrar com a marca errada, ela vai ficar errada. E gente, o especialista ele conhece esses meandros, conforme você falou, e mais ainda, tem acesso a ferramentas que nós não temos. Sim. Né? Ferramentas, aplicativos, possibilidades, conhecimento... Exatamente. Eu, por exemplo, eu tenho meus softwares lá para poder trabalhar com a área de maneira melhor, né? Então, isso aí é o que eu falo para vocês, gente. Procure sempre um profissional. Quer fazer sozinho? Tenta. Mas, normalmente, as pessoas quebram a cara e depois vão chorar na cama
porque gastaram Vou dinheiro. chorar na cama, é ótimo. Não tem jeito. É porque quem gosta de perder dinheiro, Márcio? Não, Ninguém gosta de perder dinheiro. Não, principalmente quando você mesmo é o único culpado e responsável. Exatamente, exatamente. E responsabilidade é algo que a gente tem que cuidar, né? Exatamente. Comprometimento e responsabilidade. Então, a gente pode fazer algumas coisas que não, né, talvez não sejam ideais, talvez pelo momento em que a gente está, mas o resultado disso ele é sempre nossa responsabilidade. Exatamente. Então aí é aquele negócio. Você pode ir lá, pode tentar fazer. Agora, se der errado, não reclama, porque vai voltar do zero. E aí você vai procurar. Eu pego muitos casos assim, tá? Meu amigo, então vamos aproveitar que você falou que você pega muitos casos assim. E eu queria que você contasse alguma coisa, pode ser pessoal, pode ser um caso, alguma coisa fora do normal que aconteceu nessa sua jornada, ou antes dela começar. Cara, porque assim, fora do normal, assim, eu nunca me vi na frente de câmeras, nunca imaginei que eu fosse ser uma pessoa que fosse desenvolver atividades pública de alguma forma, paralelas à advocacia. Eu lá atrás, eu me via só como aquele advogado, burocrata, engravatado, que ficava atrás de uma mesa de escritório e tocava minha vida ali. Hoje, depois de algumas oportunidades, de algumas decisões que eu tomei na minha vida, cara, hoje eu tô aqui, hoje conversando com você, mas faço meu podcast, faço palestra, bacana. Participo do negócio lá da rádio que eu falei para você. São coisas que, para mim, são fora do normal. Eu penso que é fora do normal, porque para mim, de fato, é. Eu nunca tinha visto, desde lá de trás, essa possibilidade para mim. E hoje em dia eu gosto tanto disso, que são coisas que estão me movendo, me levando para frente. E me permitindo novas experiências, Marcos. Como eu falei para você, esse negócio de agora tentar escrever um livro, a gente já chega lá. É muito legal, cara. Então, assim, esses movimentos que eu fiz na minha vida, que estão me trazendo até aqui, e assim, Qual foi o primeiro movimento desses, assim, de exposição que você fez? Cara, o primeiro movimento de exposição teve a ver muito com a minha opção de mudança de carreira. Como eu falei, eu trabalhava em grandes escritórios, e eu falei, poxa, em determinado momento da minha vida, eu falei, se eu sou bom para trabalhar para os outros, por que não tentar trabalhar para mim? Uhum. E isso foi uma decisão que eu tomei, que me gerou alguns problemas, né? Porque eu saí para trabalhar sozinho, montar um escritório em 2019, e logo na sequência veio pandemia. Calma, não fala disso não, porque eu acho que a gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos lá. Então foi... Mas assim, a primeira experiência de exposição, quando você foi falar? Cara, foi numa aula que eu fui convidado, uma palestra que eu fui convidado a dar numa universidade por um amigo meu. Legal. Entendeu? Ele conversando, ele é professor de Direito na universidade, e a gente batendo um papo num café lá no centro do Rio, ele falou, pô, Max, você fala bem, não sei o quê, pô, e os alunos lá não conhecem muito da área de propriedade intelectual. Você não quer ir lá falar um pouquinho sobre isso, não? Não estou muito acostumado, mas vou, né? Fui lá, vai ser uma experiência diferente. E eu fui lá, dei uma aula, e quando terminou, os alunos gostaram muito, entendeu? Aí tem aqueles aplausos protocolares, mas o que me chamou mais a atenção foram as perguntas, entendeu? Que isso que eu acho mais legal. Quando as pessoas te perguntam, é porque elas realmente prestaram atenção e se interessaram por aquilo, e querem saber um pouco mais. Então, terminou aquela aula e eu comecei a responder perguntas fora do tempo. Poxa, aquilo ali, eu falei, cara, que coisa bacana. Legal. Eu acho que eu vou enveredar por aí. E comecei. Aí foi um caminho meio que natural. As coisas estão acontecendo
que as oportunidades vão surgindo e eu tô só aproveitando e degustando dessas novas possibilidades aí, brincando. Isso abre a cabeça, né, Márcio? Com certeza. Abre a cabeça. Com certeza. Aproveitando esse gancho e essa tua fala, né, eu não sei se você, ouvinte, sabe disso, mas existem algumas profissões em que a questão de promoção, marketing, publicidade é algo extremamente complicado de se fazer, porque os conselhos, né, e as instituições que, né, juntam pessoas e que de alguma maneira fazem parte da legislação pertinente, elas impedem vários tipos de vinculação. Sim. Então, assim, eu não estou falando só do direito. Direito é um deles. Eu acabo conhecendo bem porque eu tive vários mentorados, coaches, né, e pessoas que a gente ajudou ao longo do tempo da área do direito, amigos diversos. Bom, obrigado por vocês terem me dado a oportunidade. Mas um dos movimentos que a gente faz, inclusive fiz com o Max também, foi esse de encontrar caminhos para a sua divulgação. A sua divulgação e a exposição, ela acaba sendo uma dessas possibilidades. Então eu estou falando também de você que é dentista, de você que é médico, você que é fisioterapeuta, né? Cuide de saber o que o teu conselho nacional, né? o que o teu conselho regional impede ou permite, mas saiba que existem caminhos outros. Sim. Sim, teve muito a ver com esse bate-papo que a gente teve, a oportunidade que eu fui seu coach, e a gente vai se permitindo, entendeu, Márcio? E vai destravando, vai destravando, vai abrindo a cabeça, possibilidades, entendeu? E uma das coisas que você falou, realmente, na advocacia, a gente tem esse problema de não fazer aquela divulgação. Não posso ficar falando, comprem meus serviços, não posso botar um outdoor, não posso fazer nada disso, entendeu? Porque se eu fizer, eu serei responsabilizado no conselho da OAB e com certeza serei punido. O que eu posso fazer é isso aqui que eu estou fazendo, que é Você pode falar sobre o seu trabalho, sobre conquistas que você fez, sobre coisas que você... Exatamente. Orientação ao público. Orientação, entendeu? Se você for na minha página lá, Carlos Max ADV, no Instagram, você vai ver que eu falo normalmente de casos que estão acontecendo no momento. O último que eu falei agora foi sobre o caso da Ivete Sangalo com o grupo Clariô. Legal. Que ela teve um problema com o grupo Clariô, ela lançou uma campanha publicitária dela lá, que é Ivete Clariô, e teve um problema jurídico com o grupo Clariô, que era anterior, já tinha marca registrada na mesma classe, e acabou que eles tiveram notificações. Acordos, notificações. Acordo não chegou ainda não. Não sei se chegou ainda não, mas o caso deu uma escalada. Pode ser que eles cheguem no meio do caminho ali, que fique bom para todo mundo. Eu vou até... Que é sempre um bom caminho, né? Buscar a conciliação sempre é interessante. Exatamente, é melhor. Eu normalmente aconselho isso, porque quando você tem que ir para o judiciário, é porque a coisa já chegou num nível que está causando prejuízo realmente. E a conta vai ficar salgada. Porque, cara, brigar no judiciário, falando sobre propriedade intelectual, nem todos os juízes estão acostumados com isso. No Rio de Janeiro é mais fácil porque tem as varas especializadas, mas, por exemplo, nas comarcas de interior é mais difícil. Entendi. Porque você tem que criar uma cultura no juiz que também não está acostumado a lidar com esses casos, não. Então é difícil pra caramba. Meu amigo Max, nosso tempo tá acabando. Caraca, tinha muitas perguntas que eu queria fazer para você aqui. Tem algumas que estão entaladas, tem uma que eu acho que eu vou fazer porque eu te interrompi no meio do caminho, mas a gente já tem que começar a pensar aí nos nossos finalmente. Então, tranquilo. assim, mas quero te fazer uma pergunta. Eu sei que hoje você já está um pouco mais preparado para ela, que eu sei que você deu uma estudada e tal. Maxi, qual é o seu melhor erro? Porra, cara. Meu melhor erro? Tem a ver com esse desafio. Com eu ter me lançado na área de montar o meu escritório. Esse foi o meu melhor erro, por quê? Porque, de fato, foi um erro, se provou um erro no momento que eu escolhi, né? Porque logo de cara eu dei de cara com a pandemia. Então, assim, imagina,
Você monta um escritório, assume compromissos e, de repente, tudo para. E, meu Deus, não era o momento. Não era o momento. Mas era. Só que aí você... Só que era. Exatamente. Você tem que se reinventar, compadre. Você não pode agora voltar, dar um passo atrás. E aí foi que as coisas foram acontecendo, porque você começa a pensar alternativas, né? Como é que eu vou fazer agora para conseguir criar uma carteira de clientes? Como é que eu vou me apresentar para as pessoas? Cara, aí daí foi história. Porque... E aí veio a questão do online, a questão da exposição. Exatamente. Fui parar no BNI. E uma série de coisas que foram acontecendo que se provaram certas. Entendeu? Então, assim, foi um erro? Foi. Mas eu não classifico assim tanto quanto erro. Vamos lá. O equívoco o momento escolhido foi errado. Assim, eu brinco com essa pergunta, ela está no nosso livro, no Seja Fora do Normal, a gente passeia bastante por essa ideia. Na ideia de criatividade, a gente normalmente precisa começar por erros. Não tem jeito, cara. Não tem jeito, a gente vai errar. Se eu tenho tanto medo de errar que eu não me movimento, eu nunca vou fazer algo grande, Max. Pois é, cara. O medo não pode te travar, né, cara? E a gente é treinado para ter medo do erro. A gente é treinado para não errar. Na escola, começa lá na escola, né? Exatamente. A gente é treinado para, cara, não tem direito, você não pode errar, você se errar, você é reprovado. Em casa, né, o pai, a mãe, graças a, assim... As forças espirituais, seja lá o que for, eu acho que tanto eu quanto você, nós tivemos anjos da guarda ao longo do tempo, né? Eu sei dos tios, pais, primos, né? Que estiveram no seu caminho, que te colocaram em situações e que permitiram erros. Exatamente. Né? E que na hora do erro estiveram juntos e levantaram, mas isso não é muito natural. Na nossa população, se você erra, você é punido. Você, assim, a cultura do loser, né, americana, a gente é muito americanizado, então aquela cultura do loser, que você errou, você é perdedor, isso não é legal. Mas, na verdade, gente, as grandes ideias, as grandes coisas, normalmente começam com erros, entendeu? Ninguém acerta tudo de primeira, não, cara. Entendeu? Mas tem que ter o compromisso de acertar, né? Exatamente. É diferente. Eu não tenho que fazer errado, eu quero fazer certo. Pode ser que dê errado e aí eu vou consertar. E no conserto, eu cresço. No caminho do conserto, eu cresço e aprendo. É, né? Porque você aprende a como não fazer. Quando você sabe que aquele caminho vai dar errado e você encontrou um meio de fazer, com toda certeza você não vai voltar a repetir aquele erro inicial. Cara, é muito bom você sabe. Claro que a todo momento a gente só quer o sucesso, só quer acertar. Mas se a gente errar, a gente também tem que saber que não é fim do mundo, é só se levantar, como diz a música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Vem por aí. E vai buscar aquilo que você quer fazer, seu sonho. É muito legal você poder sonhar. Rapaz, você falou de sonho, né? Então, para encerrar nosso podcast Seja Fora do Normal, Max, vou te pedir logo na sequência para você já, né, dar os seus comentários finais, sua mensagem final para o público, mas eu acho que já vai num gancho só, porque eu quero que você conte para o público um sonho fora do normal e depois suas considerações finais. Cara, um sonho fora do normal, eu tô me permitindo, esse negócio de escrever, e eu tô fazendo um livro de ficção histórica, tá? Que é uma coisa que tá sendo muito, ao mesmo tempo tá sendo desafiador, tá sendo muito agradável fazer essa volta ao passado, recordar da minha infância, lembrar do que aconteceu naquele momento, está sendo uma experiência muito legal. E eu espero que fique um livro bem interessante, mas é um sonho. Ainda está na fase do sonho. Tá tudo... Como é que é? Ficção histórica? Como é? Ficção histórica. Legal. Bacana. Porque... Tudo que eu estou fazendo é romance, tá? Tudo está vindo da minha cabeça. Só que tudo pautado em determinados momentos históricos. Legal, por exemplo. Bacana. Eu tô lembrando, eu tô voltando lá na década de 80, Márcio. Legal. E de lá para cá, para contar minha história até 2024, 2025.
Legal. Sei lá, vai ser muito legal. Assim, mas tá sendo essa experiência aí, então é um sonho que eu vou concluir, só que tô no meio do caminho ainda. Nesse caminho, né, da literatura, assim, a propriedade intelectual ela também tem sua função, né? A gente vai conversar depois sobre isso. E eu depois queria te chamar novamente para a gente bater um novo papo focado em autores. Bacana. Focado nos poetas, bacana, nos escritores. Vai ser um prazer. Que estão muito perdidos com essa questão da propriedade intelectual. Pois o que é que tem que fazer, se estão seguros. Né? Publica em tal lugar e de repente tem alguém com uma obra parecida fazendo a mesma coisa. Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Algumas coisas acontecendo. E eu queria te convidar, porque eu entrei para esse mundo também. Né? Hoje a EMECF, né, também tem ajudado pessoas nesse processo, né, de edição, de publicação, então, e a gente vai continuar estreitando laços, porque cada vez mais eu vou precisar do seu trabalho, e eu acho que agora você também vai precisar do outro trabalho nosso. Né? Eu acho que vai ser vai continuar sendo uma troca gostosa, como sempre, a gente sempre trocou figurinha desde novinho, então vai continuar essa troca, vai até o final da vida, tá, Márcio? Eu acho que sim. Vai até o final da vida, porque a gente tá sempre inventando. Eu me espelho muito em você para inventar também, tá? Legal. Gente, foi um prazer estar com Max, vocês. suas considerações finais, vamos lá. Prazer estar aqui com vocês, foi um papo muito suave, muito agradável. Estar com o Márcio é sempre bom, né? E ainda mais para falar de coisas que não são normais, ser um pouco fora do normal, mostrar esse nosso lado de correr atrás das coisas, dos nossos sonhos. É muito bom falar sobre isso e foi uma ótima oportunidade estar aqui. Agradeço ao público. Seu canal, novamente, para o pessoal te achar. Meu canal no YouTube é o Maximize Ideias. Lá a gente está sempre falando de assuntos voltados para empreendedores, para artistas, para criadores de inventos, enfim, tem muita coisa legal lá. Já fiz uns podcasts bem bacanas. E quem quiser me achar nas mídias sociais, eu tô no Facebook, Carlos Max Oliveira, e no Instagram é o Carlos Max ADV. Eu tô sempre postando coisas interessantes lá. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Só me procurar lá. Isso, Max, muito obrigado pela tua presença aqui, foi um prazer imenso te receber. E esse é o nosso podcast Seja Fora do Normal, sempre com histórias incríveis, sempre com pessoas que ajudam a mudar o mundo e a fazer o mundo um pouquinho mais feliz. É isso, é para isso que a gente se propõe. Então vem cá, né? Se inscreve no podcast Seja Fora do Normal. Te convido também a conhecer o site da EMECF, emecf.com.br, emsf.com.br, a conhecer também as poesias aqui desse que vos fala, serbela.com.br, você vai achar lá mais de 90 poesias, Max. Eu comecei em março, abril, mais ou menos. Que isso? Né? E já estou com mais de 90 poesias, eu não todas elas registradas, publicadas, e estamos lá. Já estou participando, já acho que já estou na 9ª antologia, né, que é a participação com outros autores. Livros já tem alguns publicados, alguns infantis, alguns juvenis e técnicos, e vamos lá. Vamos em frente. Vamos lá, podcast Seja Fora do Normal, essa foi a nossa edição com o Max. Muito obrigado por você ter assistido e até a próxima. Tchau.